Como criar uma inteligência artificial para ajudar na análise de desempenho, de performance do seu time? E aqui vale a pena falar por que eu escolhi performance, desempenho e não produtividade. Porque a produtividade está elencada dentro de desempenho e performance. Então a primeira etapa que eu faço é criar um documento no Docs para falar para assistente digital, para o chat GPT, como eu quero que ele haja. Então aqui eu coloco, haja como especialista em recursos humanos e análise de desempenho, com conhecimentos profundos de otimização de processos operacionais, desenvolvimento pessoal, e seu objetivo é criar uma estrutura detalhada de análise de performance operacional de um colaborador, considerando o seguinte parâmetro. Aqui eu poderia até enriquecer essa informação, eu poderia pedir para ele se comportar como um grande player de RH ou como um grande especialista, um escritor de livro, mas aqui eu simplifiquei. Então, qual que é o objetivo da análise? Identificar pontos de melhoria de resultado em uma área específica a ser definida pelo usuário. Então, aqui eu estou deixando o campo aberto. Eu poderia segmentar, eu poderia nichar, por exemplo, análise para vendas, análise para experiência do cliente, análise para finanças, enfim. Mas aqui eu deixei em aberto. Esta análise deve ser capaz de acomodar diversos indicadores. Como eu deixei em aberto, eu não tenho como definir quais os indicadores, mas eu sei como que se forma um indicador. Vocês percebem, galera, que não é apenas pedir para IA, mas você também tem que imputar, tem que colocar conhecimento. Olha só, como que se gera um indicador, né? Primeiro, essa análise deve ser capaz de acomodar diversos indicadores como analisar tempo, analisar espaço ou área, qualidade ou capacidade, a quantidade, valor, percentual e estética em relação ao objetivo que é identificar pontos de melhoria. Critérios de avaliação, esses critérios, os 6 pilares da performance, eu não lembro o autor, mas é um autor bem conhecido no ramo de processos operacionais, que ele determina que uma boa performance vai passar por esses 6 critérios e depois lá na resposta vocês vão ver quanto isso faz sentido. Então, produtividade aqui, fazer muito. A pessoa produtiva é aquela que faz bastante. Eficiente é aquela que faz rápido. Eficaz é aquela que faz bem feito. E aí considera bem feito estética e bem feito qualidade. Sustentabilidade, ou seja, o quão sustentável é então essa tarefa, né? Às vezes a tarefa pode ser produtiva, eficiente, eficaz, mas não é sustentável, ou seja, ela está consumindo muito ou do capital humano, ou financeiro, ou social. O quanto ela é previsível, ou seja, o quanto ela pode ser repetida e o quanto ela gera valor, o impacto que ela tem então para o negócio e para o cliente. Definir os critérios, definir agora o período de avaliação. Então, no mínimo 15 dias, porque você pode ter uma rampagem diferente para o seu negócio ou para a função que você quer avaliar. Quais são as fontes de dados que nós vamos oferecer? O que nós vamos integrar? Feedback de colegas, anotações de reuniões individuais, a one-on-one, a autoavaliação do colaborador, então a própria avaliação do colaborador pode ser imputada, resultado das tarefas executadas, então você pode colocar também essas informações, indicadores de função de competência técnica ou emocional, as famosas soft skills e hard skills, e fit cultural quando você precisa fazer aquele balanço, o quanto o colaborador está seguindo ali os comportamentos, os artefatos que a empresa pede. Qual que é o formato de saída? Vai gerar um relatório escrito e organizado apresentando o objetivo da análise, o período de avaliação, os parâmetros e os critérios que a avaliação usou, as fontes de dados, as métricas e indicadores utilizados e classificar o desempenho como excelente, bom ou regular. Aqui eu também poderia enriquecer, mas aqui é só a título de exemplo. Depois do relatório, o que você precisa fazer? Ela vai falar assim, ela vai falar para ela fazer, sugerir criação de um plano de desenvolvimento individual, um PDI, para o colaborador, incluindo metas específicas, ações, prazos, além de oferecer uma analogia criativa para facilitar a apresentação dos resultados ao colaborador, promovendo uma comunicação eficaz e construtiva. Olha só, aqui eu estou pedindo para ele depois me ajudar a como comunicar este relatório. Então, eu coloquei isso dentro da minha IA. Deixa eu agora abrir ela aqui.
desempenho de colaborador. Eu criei aqui, eu não vou mostrar o passo a passo de criação porque é só título de exemplo. Aqui, ó, AIA, análise de desempenho de colaborador. Aquela informação já está imputada dentro dela. Então, coloquei bem genérico, avaliar um colaborador. Ela dá a informação porque eu crio um fluxo lá dentro, tá? Então, o que ela faz sobre cada etapa. Ela, bem-vindo, toda simpática, nosso objetivo é ajudar a identificar, vamos começar estruturando uma análise. Primeiro, ela vai falar como é a análise, ó, primeiro passo, definição da área de análise, perceba que eu não coloco o nome do colaborador. Segundo passo, seleção dos indicadores, e olha aqui, tempo, quão rápido, espaço, uso eficiente, qualidade, nível de excelência, quantidade, volume de trabalho concluído, valor, contribuição financeira ou valor agregado, percentual, objetivos alcançados em termos percentuais e estética visual do trabalho ser aplicável. Escolha um dos indicadores de análise. Aí, terceiro passo, escolher a periodicidade da avaliação, e aí é sempre no mínimo 15 dias. E quarto passo, dar à inteligência, à assistente, a fonte de dados necessários para fazer a análise. Então, ela está pronta para começar, eu falei, vamos. Ela, então, primeira etapa, definir a área de análise. Aí ela sugere algumas, eu escolhi aqui, eu quero analisar a área de vendas de um colaborador. Aí ela, perfeito. Ela vai me dar os indicadores, ó. Olha só que legal, para vendas. Alguns indicadores para vendas. Olha como é legal quando você deixa aquela estrutura em aberto. Indicador 1 para vendas, tempo. Tempo necessário para fechar uma venda ou ciclo de vendas médio. É um baita indicador para quem trabalha com vendas, sabe disso. Quantidade, número de vendas realizados ou número de novos clientes adquiridos. Porque aí a gente sabe que um novo cliente é diferente de uma nova venda realizada. Valor, valor total de vendas ou valor médio de vendas. Outro indicador top para quem trabalha com vendas. Percentual de conversão de leads em vendas ou alcance de meta de vendas. Qualidade e capacidade, satisfação do cliente com o produto, serviço ou feedback do pós-venda, entra num critério de avaliação de vendas. Eficiência, custo por lead ou o CAC, né? Custo de aquisição por lead. Produtividade, volume, isso aqui é legal, volume de atividades de vendas, como ligações, reuniões e ligação em relação ao resultado obtido. Quase não sai. E por último, sustentabilidade, que é a retenção de clientes ou vendas recorrentes. Ela pede para escolher. Eu escolhi o 1, o 2, o 3, o 6, o 7 e o 8. E ela até pede se eu quiser sugerir alguma coisa, ela está aberta a isso. Então eu pedi tempo, eu pedi quantidade, eu pedi valor, aí eu fui para o 6, eficiência, produtividade e sustentabilidade. Aí beleza, ela fez aqui os que eu escolhi, ó. E o terceiro passo, escolha a periodicidade. Ela fala que pode ser no mínimo 15 dias, mas pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral. Aí eu coloquei aqui mensal. Perfeito. Vamos à análise de periodicidade mensal. Agora ela vai pedir a fonte de dados necessários. E aí ela dá algumas sugestões, por exemplo, dados das vendas, dados financeiros, relatório de atividade de venda, feedback de clientes. Se você tiver acesso à informação, ou ela dá alguma orientação de como coletá-las. Esses dados são fundamentais para a análise. Aí eu fui escrever um texto direto, ó. Eu fiz bem fictício. Foram realizadas 4 vendas em um período de 30 dias entre o contato inicial e o fechamento. Então, eu considerei um ciclo de venda de 30 dias. Nesse período, a quantidade de apresentações para pessoas interessadas foi de 20. Então, apresentou para 20, fechou 4. Aí eu coloquei isso. Dá uma margem de conversão. Apresentou 20, vendeu 4. Cada cliente tem um CAC de R$20. Isso aqui é só simbólico. Mas você pode ter essa informação na sua empresa para colocar aqui. E coloquei, o produto custa R$200. Como se eu estivesse falando de um mesmo produto. Para conseguir as 20 apresentações, é necessário falar, você viu que ela pega até erro de digitação, com pelo menos 200 pessoas. Então fiz fala com 200 pessoas em 30 dias, apresentou para 20, negociou com 4. Isso considerando que 30 dias, exceto sábados e domingos, e 8 horas por dia. Não obtive, faltou um B, feedback dos clientes fechados, mas as objeções registradas, para quem tem CRM, vai dizer que as objeções mais registradas são que o cliente possui uma alternativa similar ao produto. Então eu peguei
os dados do financeiro, CRM fictício, e lancei numa frase aqui, sem estrutura nenhuma, com erro de digitação, faltou bem algumas coisas, e mesmo assim ela leu. Com base nessas informações, ela faz o resumo dos dados coletados, 4 vendas em 30 dias, 20 apresentações, 20% de conversão, custo de aquisição, preço do produto, contato com prospects, objetivo, feedback. Aí ela vai fazer uma análise com base nos indicadores que eu tinha falado. Produtividade e eficiência. Considerando o volume de atividade, o colaborador demonstrou uma produtividade razoável ao gerenciar 200 contatos em 30 dias. Interessante isso. Depois, além da eficiência, aqui tá, enquanto eu gravando o vídeo, é o Júlio pedindo coisas para comer. Resultando em apresentações, e aí dessas apresentações, 20% se converteram em vendas. Valor e sustentabilidade. Com CAC de R$20, o preço do produto a 200, o retorno do investimento é positivo. No entanto, a sustentabilidade pode ser afetada pela menção frequente de produtos similares como objeção principal. Então, percebam que ela já avaliou a sustentabilidade do negócio também, que pode aumentar a taxa de conversão porque existe um produto similar que está, entre aspas, roubando ou tirando a participação do produto no mercado. E transformação, a conversão do próximo está abaixo do ideal. Por que ela está falando isso? Porque não houve capacidade de persuasão sobre o novo produto. Então quer dizer que o novo produto não está oferecendo nenhuma transformação, pelo menos não na apresentação, que é o indicador que nós estamos considerando aqui ao avaliar o vendedor, beleza? Não tem nome de vendedor, aqui é uma avaliação genérica. Então agora a classificação de desempenho, com base nesses dados, considerando o desempenho, ela classificou como bom. Aqui, como eu não coloquei um critério como ela poderia avaliar, esse foi o critério que ela fez a partir da própria avaliação, e depois ela gera um plano de desenvolvimento individual. Ela dá os exemplos, e sabe o que é legal? No final ela faz uma analogia para você explicar. Imagine que o processo de vendas é como um torneio de arco e flecha. Cada contato com o prospect é uma flecha disparada. O objetivo não é apenas atirar muitas flechas, ou seja, não é só fazer um monte de contato, mas aumentar a precisão e acertar o alvo, ou seja, a conversão, com menos tentativas. A objeção do produto é similar ao vento, que desvia as flechas. Precisamos ajustar nossa mira, ou seja, a diferenciação do produto. E a força do disparo, técnicas de persuasão na hora da apresentação, para continuar acertando o alvo mesmo com o vento. Aí ela fala, espero que essa análise esteja bem e se você está de acordo com a avaliação. Galera, olha só, eu fiz tudo isso em menos de 20 minutos. E você pode depois usar essa mesma inteligência várias e várias e várias vezes. Aquilo que você demoraria às vezes uma semana para fazer a avaliação, você vai fazer em uma manhã de toda a equipe. Agora fala para mim se a inteligência artificial não pode mudar o seu modelo de gestão.